Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre propriedades coligativas. Eu vou abordar alguns aspectos teóricos e fazer algumas demonstrações de experimentos, e eu espero que vocês gostem. Antes de falar nas propriedades coligativas em si, primeiro a gente precisa definir o conceito de pressão de vapor. Então, vamos considerar um sistema fechado onde existe uma determinada substância e ela está lá presente na forma líquida e na forma de vapor. A gente acaba usando a água como exemplo, mas esse exemplo pode ser usado com qualquer substância que tenha essas propriedades, tá? Então, se a gente considerar um sistema fechado que tenha a substância nessas duas fases, a gente tem que lembrar que esse sistema é dinâmico, ou seja, as moléculas não estão lá paradinhas, imóveis, as moléculas estão sempre se movimentando e nessa movimentação elas acabam alterando o seu estado físico, ora passando do estado líquido para o gasoso ou do gasoso para o líquido. Então, se a gente considerar a temperatura constante, tá? Que esse é um parâmetro importante, é, vai chegar uma hora que esse sistema vai estar em equilíbrio. O que significa dizer que o sistema está em equilíbrio? Significa que a velocidade com que o líquido vaporiza é a mesma velocidade com que com que o vapor sofre condensação, tá? Então, quando essas duas velocidades são iguais, a gente diz que o sistema está em equilíbrio. Nós sabemos que o vapor, né, ou o gás, exerce pressão nas paredes do recipiente que está fechado. Então, essa pressão pode ser medida através de um manômetro e ela é justamente a chamada pressão de vapor, tá? Então, a pressão de vapor, ela também é uma medida da volatilidade de uma substância, ou seja, ela nos diz o quão fácil ou quão difícil é para que um líquido se vaporize. Então, essa propriedade, a pressão de vapor, depende basicamente de dois fatores. Vai depender da composição da substância, porque nós sabemos que algumas substâncias são mais voláteis do que outras, né? Por exemplo, o etanol se vaporiza com mais facilidade do que a água na mesma temperatura, tá? Outro fator que altera a pressão de vapor é a própria temperatura, tá? Porque a gente sabe que quanto maior a temperatura, maior a tendência de uma substância em passar do estado líquido para o gasoso, né? Já que a energia térmica favorece esse processo. Então, aqui eu coloquei a curva de equilíbrio líquido-vapor de quatro substâncias diferentes. Uma informação importante que essa curva nos mostra é o ponto de ebulição de uma determinada substância, porque o ponto de ebulição é definido como a temperatura em que a pressão de vapor do líquido é igual à pressão atmosférica. Então, se a gente considerar a pressão atmosférica igual a uma atmosfera, então a gente sabe que a água entra em ebulição a 100 graus Celsius, ou seja, quando a água atingir a temperatura de 100 graus Celsius, significa que a sua pressão de vapor é igual a uma atmosfera, tá? Em temperaturas menores, a pressão de vapor é menor também, tá? Vamos lembrar que a pressão de vapor aumenta conforme o aumento da temperatura. E a gente percebe também que cada substância tem uma curva diferente, porque isso reflete na sua volatilidade, tá? Então, se a gente considerar a mesma pressão para todo mundo, tá? Cada substância vai ter uma temperatura de ebulição diferente. A gente pode olhar essas mesmas curvas sobre uma outra ótica, né? Sobre um outro campo de visão. Se a gente pegar um determinado valor de temperatura, digamos aqui 60 graus Celsius, tá? Eu peguei arbitrariamente. Se a gente pegar essa determinada temperatura e comparar as pressões de vapor, a gente sabe, a gente tem, por exemplo, que a 60 graus a pressão de vapor da água é menor do que a pressão de vapor do etanol. Ou seja,
A água, nessa temperatura, é menos volátil. Ela tem uma tendência menor em passar para o estado gasoso, tá? Porque a gente sabe que a água tem mais pontos de hidrogênio, tem mais interações mais fortes entre suas moléculas. Então, isso acaba influenciando não só no seu ponto de ebulição, que é mais alto que o etanol, mas também na sua pressão de vapor, né? Que se a gente considerar a mesma temperatura, então a sua pressão de vapor vai ser menor, ou seja, a sua tendência em vaporizar é menor. Bom, então agora nós finalmente vamos falar o que são propriedades coligativas, tá? Então, são aquelas que dependem única e exclusivamente da concentração molar do soluto. Então, não importa a composição química do soluto, não importa a sua massa molar, o que importa é o número de partículas por volume de solução, tá? E as propriedades coligativas ficam mais acentuadas conforme a concentração molar vai aumentando, ou seja, soluções mais concentradas tendem a apresentar efeitos coligativos mais pronunciados do que soluções diluídas, tá? Então, as propriedades coligativas são basicamente essas quatro: tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e pressão osmótica. Tá? Eu vou falar de cada uma e vou demonstrar os experimentos. Olha só, eu vou falar de tonoscopia e ebulioscopia tudo junto, porque uma está bem relacionada à outra e fica mais fácil de entender dessa maneira, né? Eu, pelo menos, acho que fica mais fácil de entender. Então, a tonoscopia nada mais é do que a diminuição da pressão de vapor de um líquido, né, de um solvente, pela adição de um soluto. É importante lembrar que aqui nesse caso, né, não só na tonoscopia, mas em todas as propriedades, nós estamos considerando solutos não voláteis, tá? Solutos que não vão passar para o estado de vapor. Então, por que que a pressão de vapor de um solvente diminui quando a gente adiciona um soluto, tá? Vou voltar lá no exemplo da água com sal ou da água com açúcar, porque é mais fácil da gente entender, mas esse raciocínio vale para qualquer composição, né, para qualquer solução que tenha soluto não volátil. Então, se a gente pensar que a água tem que interagir com o soluto, né, seja ele açúcar ou sal, então essa interação entre o solvente e o soluto acaba dificultando a passagem do solvente para o estado gasoso. Então, dificultar a passagem do solvente para o estado gasoso vai fazer com que menos moléculas passem para o estado gasoso. Se a gente considerar o sistema fechado, a pressão da fase gasosa estará menor, tá? Então, isso se reflete na diminuição da pressão de vapor. E a ebulioscopia, por sua vez, é o aumento da temperatura de ebulição de um solvente pela presença do soluto. Eu acho que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar que é muito mais difícil, muito mais não, né? Mas que a água com sal, ela demora mais para ferver, né? Quando a gente vai fazer um macarrão, né? Por exemplo, a água com sal demora mais para ferver do que a água de torneira sem o sal. Então, da mesma forma, né, como a interação entre solvente e soluto dificulta a passagem do solvente para o estado gasoso, então vai ser necessária mais energia para fazer essa ebulição ocorrer. Então, se eu preciso colocar mais energia, isso reflete em uma maior temperatura de ebulição. Então, vou mostrar com gráficos, fica mais fácil de entender. Olha, eu coloquei aqui até o título tudo junto, porque nós vamos usar o mesmo gráfico para explicar os dois fenômenos, tá? Então, né, vou considerando, né, a pressão no eixo Y, temperatura no eixo X, a curva do solvente puro, tá? Vai estar nessa posição. A curva da solução vai ficar um pouco deslocada para a direita e para baixo, tá? Se tivesse uma outra solução mais concentrada do que a primeira, a curva dela ficaria aqui, olha, por exemplo, tá? Então, a adição do soluto vai deslocando a curva de pressão versus temperatura. Então, se a gente considerar uma temperatura fixa,
tá? Considerar a mesma temperatura para tanto para o solvente puro quanto para a solução, a gente vai perceber, ó, que o solvente puro vai ter uma certa pressão de vapor, né, em uma determinada temperatura, e a solução vai ter uma pressão de vapor menor na mesma temperatura, tá? A adição de soluto diminui a pressão de vapor, tá? Isso é chamado de tonoscopia. E a ebulioscopia é o mesmo efeito, né? É a mudança no ponto de ebulição, mas causada, né? Tem as mesmas causas, né? Tem a mesma origem da tonoscopia. Então, se a gente agora comparar as duas curvas sob o mesmo valor de pressão, tá? Eu peguei um certo valor de pressão, vou comparar as duas temperaturas. Então, a solução, né, que é o soluto junto com o solvente, né, vai ter uma certa temperatura de ebulição, e o solvente puro tem uma temperatura de ebulição menor, né? Então, quando a gente acrescenta o soluto, a temperatura de ebulição aumenta, tá? Isso porque tudo isso é causado pela interação entre solvente e soluto, que vai dificultar a passagem do solvente para o estado de vapor. Bom, para o experimento da tonoscopia, nós vamos utilizar 4 copos iguais, 2 tampas, o mesmo medidor de líquido, água de torneira e sal de cozinha. Então, para deixar o nível da água mais ou menos na metade, um pouquinho para cima da metade do nível do copo, eu vou colocar 150 ml em cada um. Então, deu certinho. Olha só, nesses 2 copos aqui, eu vou colocar 2 colheres de sal. Né? Lembrando de novo que é um experimento qualitativo, né? Então as medidas não são tão precisas, mas a gente tenta deixar elas o mais próximas possível uma da outra. Eu vou utilizar uma caneta para marcar o nível da água. É melhor fazer isso com o copo apoiado na bancada. E também vou aproveitar e marcar quais copos estão com sal e quais estão sem sal. Bom, esse primeiro par eu vou deixar com a tampa. E esse segundo par eu vou deixar sem as tampas, tá? E daí vamos deixar aqui durante algumas horas, talvez alguns dias.
e ver o que acontece depois. Após o início do experimento, os 4 copos foram deixados em repouso por aproximadamente 15 horas. Então, nessas 15 horas, não foi possível, em nenhum dos 4 copos, observar uma diferença significativa no nível da água. Provavelmente o volume foi muito pequeno, né, e não foi possível perceber a olho nu. Penso que se nós tivéssemos usado uma proveta mais fina e mais alta, teria sido melhor para observar esse efeito. Então, e também se nós tivéssemos um tempo maior para realizar o experimento, também poderíamos observar alguma coisa desse tipo. Mas os copos que ficaram tampados, nós percebemos que havia gotículas de água condensadas nas paredes do copo onde não havia água líquida, indicando que houve evaporação da água e uma posterior condensação. No copo onde tinha água sem o sal, esse efeito, esse fenômeno aconteceu de forma mais intensa. A gente consegue perceber que o vidro está bem mais embaçado, né, com uma quantidade maior de gotículas condensadas do que no copo onde havia a água com sal, indicando aí o efeito tonoscópico da adição de sal na água, ou seja, a água com sal acabou sofrendo menos evaporação, né, porque a adição do sal diminuiu a pressão de vapor da água e, consequentemente, menos moléculas de água passaram para a fase gasosa. Aqui mais uma foto com um fundo branco, né? Então aqui a gente percebe a diferença aí no número de gotículas condensadas de um copo e de outro. Primeiramente, eu quero fazer uma demonstração sobre ebulioscopia. Então, para isso eu vou utilizar um medidor caseiro para líquidos, água da torneira mesmo, né, porque é o que temos para hoje, sal de cozinha e 2 recipientes iguais para aquecimento. Então, o que eu vou fazer? Eu vou comparar a água pura, né, a água da torneira e a água da torneira misturada com sal. Então, esse experimento é qualitativo, a gente não... Aqui em casa a gente não tem instrumentos de medição tão precisos igual a gente tem no laboratório, mas pelo menos dá pra gente ter uma ideia. Então eu coloquei 100 ml de água em um dos recipientes, vou colocar outros 100 ml no outro recipiente. E em um dos recipientes eu vou colocar algumas colheres de sal. Vou colocar 2 colheres dessa, misturar bem. Quanto mais sal a gente colocar, melhor, mais pronunciado vai ser o efeito. Então fica melhor pra gente visualizar, já que a gente não tem tanta precisão assim. Misturar bem. Eu acho que eu coloquei bastante sal, acredito que a solução vai ficar até saturada. Mas o importante é que uma solução tem bastante sal e a outra não. Outras tem só os compostos que já vêm dissolvidos na água da torneira. Pessoal, então aqui eu só mudei de bancada. Então, do lado esquerdo tem a solução salina, do lado direito a água de torneira. Eu vou usar o mesmo queimador, a mesma boca do fogão para os 2 experimentos, para que a taxa de aquecimento nos 2 experimentos, né, seja... a gente não tem como garantir que seja igual, mas pelo menos que seja próxima. E eu vou utilizar aqui o meu celular para cronometrar o tempo que essa água começa a ferver. Então, se a gente supor que a taxa de aquecimento é constante, a solução que apresentar maior tempo para aquecer, que demorar mais tempo para aquecer, também vai ser a solução que vai atingir a maior temperatura.
Infelizmente, a gente não tem como medir a temperatura das duas soluções, seria o ideal fazer isso, mas a gente não tem como fazer isso porque eu não tenho um termômetro que chega a 100 graus Celsius aqui na minha casa, né? Infelizmente só no laboratório. Então eu já coloquei aqui, ó, na boca do fogão. Eu vou acionar o cronômetro, né? Nessa hora era bom ter mais de uma mão. Eu vou acionar o cronômetro e acender o fogão ao mesmo tempo. Vou tentar, né? Porque com uma mão só fica difícil. Então, o fogão está aceso e o cronômetro está aqui rodando. A gente vai ver quanto tempo. Provavelmente eu vou ter que editar esse vídeo depois, mas vamos ver. Vamos deixar aqui gravando. Na câmera não tá muito nítido, mas já dá para começar a ver as primeiras bolinhas se formando. Passou mais de um minuto. Acendeu uma luz aqui. Ai, com essa luz do exaustor acesa tá melhor. Começando a ebulição, ó. Aqui tá dando 1 minuto e 49. Vamos esperar até as bolhas realmente estourarem. São 2 minutos e 10. Eu acho que já dá para considerar a ebulição completa. Então, aproximadamente 2 minutos e meio. Agora eu vou tirar, desligar aqui o fogo. Usar o mesmo queimador. Vamos lá, então. Essa agora é a água sem o sal. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Vamos ver se o experimento vai dar certo. Bom, gente, caso eu decida não editar o vídeo e vocês quiserem acelerar o vídeo aí pro final do experimento, fiquem à vontade, tá? Ou quiser usar o pluguinho, a extensão do Chrome para acelerar o vídeo também. Ó, já tem os primeiros sinais de ebulição, ó. E o cronômetro tá marcando 1 minuto e... antes de 1 minuto e 10.
aqui, ó, bonitinho, ó. Tá começando, ó, 1 minuto e 18. Ó, em 1 minuto e meio já tá a ebulição completa. Minuto e 40, ó, não chegou nem 2 minutos e já começou a ebulição. Então quer dizer, 1 minuto e 49, 1 minuto e 50 praticamente. Então a gente conseguiu perceber que a água sem o sal ferveu antes. Opa, deu uma embaçadinha na lente. Ferveu antes da água com sal, olha. Aqui até formou uma crostinha de sal em volta, né? Porque a concentração de sal tá bem alta. E eu vou aproveitar essa solução aqui, depois que ela esfriar, para fazer o experimento da osmose com a cenoura. Pessoal, a crioscopia ou efeito crioscópico também se deve à interação entre as moléculas do solvente e do soluto. Mas nesse caso, isso vai interferir no ponto de congelamento ou na temperatura de solidificação desse solvente, que no caso vai diminuir. Então, voltando ao exemplo da água, se a água estiver pura, numa pressão de 1 atmosfera, ela congela na temperatura de 0 graus Celsius. Porém, se essa água estiver com soluto não volátil, ao invés dela congelar a 0 graus Celsius, ela vai congelar numa temperatura menor. Pode ser -5, -10 graus, tá? Isso vai depender da concentração, né, desse soluto. Então, isso explica, por exemplo, por que que em ambientes muito frios, né, lá no Polo Norte, no Polo Sul, a gente observa a existência de água líquida, mesmo que essa água esteja numa temperatura mais baixa do que 0 graus Celsius. Tá? Então, vamos pensar sobre isso aí. Eu não sei se vocês já fizeram isso, né? Mas eu já fiz. É muito comum em festa ou churrasco, quando tem pouco espaço na geladeira para guardar as bebidas, né? Tem muita gente que pega a caixa de isopor e coloca, além do gelo, para gelar as bebidas, mistura esse gelo com sal e com etanol, né? Por que será que as pessoas fazem isso? Por que isso ajuda a gelar as bebidas com mais eficiência? Vou deixar essa pergunta para vocês pensarem. Para o experimento da crioscopia, nós vamos utilizar também sal de cozinha, água e alguns tubos de ensaio com tampa. Poderia ser também forminha de gelo, tá? Eu peguei 4 tubos para fazer o experimento em duplicata. Então, primeiramente, eu vou misturar o sal com um pouco de água. Bom, nos tubos de tampa vermelha, eu vou colocar água com sal. Tá? Não precisa ser a mesma quantidade nos 2 tubos, tá? Eu só tô fazendo em duplicata. Tampar bem aqui. E no outro tubo, vou colocar apenas água. Nos outros 2 tubos, né, de tampa preta. Bom, e por fim, eu vou levar todos os tubos ao freezer, deixar por algumas horas, talvez eu deixe até amanhã, depois eu volto para contar o que aconteceu.
Já se passaram aproximadamente 40 minutos desde o início do experimento da crioscopia. Então, olha só, os tubos que estavam com a água de torneira sem o sal, eles já apresentam indícios de congelamento, já apresenta a formação de água no estado sólido. Enquanto que os tubos com água salgada, olha, não tem nenhum indício de formação de água sólida. Nós vamos deixar mais um tempo no freezer, vamos voltar para o freezer e continuar observando. Já se passou mais ou menos 1h30 desde o início do experimento da crioscopia. Então eu vou retirar os tubos do freezer e ver como que estão. Então vamos lembrar que os tubos pretos são aqueles, os tubos com a tampa preta são aqueles que estavam com a água de torneira sem o sal. Então vou dar uma enxugadinha aqui para tirar a umidade de fora. Aqui a gente percebe claramente que a água se solidificou totalmente, tá? Não tem nenhum resquício de água líquida. Não tem nenhum resquício de água líquida aqui. Vou pegar, como nós fizemos o experimento em duplicata, vou pegar o outro tubo. E olha só, sem nenhum resquício de água líquida, tá? A água se solidificou. Ainda tem um pouquinho de água líquida lá no fundo, mas a grande parte já se solidificou. Agora vamos ver os tubos com água e sal. Vou aqui pegar um outro copo. Vou colocar aqui do lado. Olha só. A gente até consegue ver que formou um pouquinho de gelo, mas ainda tem bastante água líquida lá dentro. Esse outro aqui, ó, praticamente não teve formação de água sólida, tá? Então, a água com sal apresenta maior dificuldade. Deixei a porta do freezer aberta. Mas, enfim, a água com sal, ela já apresenta, já não solidifica com tanta facilidade, igual ocorre com a água sem sal. Para finalizar o assunto de ebulioscopia e crioscopia, eu gostaria de dizer que existem alguns métodos utilizados para se calcular a massa molar do soluto com base nessas propriedades. Porque a gente sabe que a diferença, né, entre o ponto de fusão do solvente puro e da solução é proporcional à concentração molar desse soluto. E a mesma coisa ocorre no abaixamento do ponto de congelamento de um determinado solvente. Então, esses métodos já foram muito utilizados no passado e, infelizmente, eu não tenho como demonstrar eles, né, para vocês aqui da minha casa, porque eu não tenho material, mas eu vou deixar uma referência para vocês, para quem quiser se aprofundar mais nesse assunto. Pessoal, e antes da gente falar sobre pressão osmótica, primeiro nós temos que entender o que é a osmose, tá? A osmose é a passagem de um solvente através de uma membrana semipermeável de um meio hipotônico para um meio hipertônico, tá? Vamos traduzir tudo isso daqui para o português. Olha só, a osmose ela acontece, muito comum de acontecer em sistemas biológicos, em células vivas, tá? Tanto animais, quanto vegetais, quanto em micro-organismos, tá? Porque a membrana plasmática das células é semipermeável, ou seja, ela é permeável para algumas substâncias e para outras não. Ela seleciona
o que entra e o que sai da célula, né? A gente chama isso de permeabilidade seletiva também. Se a gente considerar o fenômeno da osmose, apenas o solvente, né, que no caso é a água, vai atravessar a membrana e as moléculas de soluto não vão atravessar, né? A gente tem que lembrar que nas células vivas existem sais minerais, proteínas, existem diversos solutos aí, além da água que está presente nas células. Então, se a gente pegar, né, usando esse exemplo aqui dessa figura, aqui a gente tem a membrana semipermeável, né? Dentro das células contém água. Vamos supor que essa célula esteja mergulhada, né, esteja em contato com uma solução hipertônica, ou seja, uma solução que tem maior concentração de soluto. Então, a tendência da água é passar da solução que está menos concentrada para a solução que está mais concentrada. Para quê? Para que ocorra o equilíbrio entre as duas, para que as duas atinjam a mesma concentração, tá? Esse fenômeno é espontâneo, não tem gasto de energia, tá? Então, ele é por isso que ele ocorre com bastante facilidade. Olha só, deixei a figura embaixo para vocês olharem e também, né, vocês vão ver no experimento, por que que a salada fica murcha quando a gente tempera ela, né? Quando a gente tempera a salada para comer, a gente tem que comer logo para ela não ficar murcha, tá? Por que que isso acontece? Vamos pensar que dentro das células vegetais tem uma certa quantidade de água, né? Se essa folha está em contato com uma solução hipertônica, o que que vai acontecer com a água que está lá dentro das células? Né? Vai passar para o meio externo. E o equilíbrio osmótico é muito importante, né, para os seres vivos, porque isso pode afetar o funcionamento das nossas células, né, pode afetar a nossa pressão sanguínea. Porque que quando a gente come muito sal, a pressão sanguínea tende a aumentar? Vamos pensar, se o nosso plasma sanguíneo estiver com excesso de sal, a tendência é que outras partes do nosso corpo cedam água, né? Essa água entre nos vasos sanguíneos e aumenta a pressão arterial, tá? Aumenta literalmente o volume do sangue. Então aqui eu trouxe uma figura para demonstrar como que a concentração do meio, né? Concentração do nosso sangue, por exemplo, dos nossos fluidos corporais, interfere no nosso equilíbrio osmótico. Então, a gente sabe, por exemplo, que o soro fisiológico tem concentração de 9 por mil ou 0,9%, porque essa concentração representa um meio isotônico, ou seja, um meio que tem equilíbrio, né, que entra em equilíbrio com as nossas células, tá? Então, as nossas células mantêm o volume e o seu volume é a sua forma quando estão em equilíbrio com o meio. Quando uma determinada célula está em um meio hipotônico, ou seja, um meio que tem mais água do que deveria, né, que tem menor concentração de soluto do que deveria, então a tendência é que a água entre nessas células, né, para poder restabelecer o equilíbrio osmótico e essa célula vai inchar, vai aumentar o seu volume. E o contrário, se essa célula estiver no meio que tem muita concentração de solutos, essa célula tende a perder água para o meio, né, para que aquele meio se torne mais diluído. Tá? Então, essa é a importância do equilíbrio osmótico para os sistemas biológicos, né, para os organismos vivos. Bom, então o que que é a pressão osmótica? Ela é uma pressão que deve ser aplicada na solução hipertônica para evitar a osmose do solvente, tá? Osmose é esse fenômeno, né, que eu acabei de explicar. Pressão osmótica é uma pressão que deve ser aplicada para evitar a osmose, tá? Muita gente confunde pressão osmótica com osmose, mas são conceitos diferentes. Então, vamos pensar aqui nesse sistema. Eu tenho no compartimento, no recipiente da esquerda, água pura, do outro lado, uma solução de glicose.
tá? Então, separando as duas, tem uma membrana semipermeável, que ela vai permitir a passagem de água, mas não da glicose. Então, a gente tem que pensar no seguinte: a água tende a passar do meio menos concentrado para o mais concentrado, tá? Então, isso faz com que haja uma certa pressão nessa membrana. Então, para impedir que a osmose ocorra, deve ser aplicado, né? Deve ser aplicada uma pressão igual ou maior para aqui na solução hipertônica para evitar que a osmose ocorra, tá? Então, essa é a definição de pressão osmótica. Só por curiosidade, para ilustrar a aula, a pressão osmótica ela pode ser utilizada no método chamado osmose reversa, tá? Não sei se vocês já ouviram falar, mas ele é um método que pode ser utilizado para purificação de solventes, inclusive para dessalinizar a água do mar para consumo, tá? Sem que seja necessário fazer uma destilação, por exemplo, tá? Ela pode ser feita a temperatura ambiente. É claro que ela requer um gasto energético, né? Porque aparelhos que fazem pressão, né, acabam gastando energia. Então, o que é a osmose reversa? Ela consiste na aplicação de uma pressão, né, maior do que a pressão osmótica para fazer com que a osmose ocorra ao contrário, né? Por isso que chama osmose reversa. Então, só para ilustrar aqui, se a pressão, a letra π, ela representa a pressão osmótica e P é a pressão aplicada, tá? Então, se a pressão aplicada for menor que a pressão osmótica, a osmose acontece normalmente, né? O solvente vai fluir do menos concentrado para o mais concentrado, tá? Se as duas pressões forem iguais, o sistema vai estar em equilíbrio, ou seja, a osmose não vai acontecer. Agora, se a pressão aplicada for maior que a pressão osmótica, aí isso vai forçar a passagem do solvente para a solução menos concentrada. Ou seja, a solução aquosa de glicose vai ceder moléculas de água para o outro recipiente que está com água pura. Então, esse é um método usado para purificar a água que está aqui nesse recipiente da direita. Tá? Então, agora eu vou mostrar o experimento da osmose para vocês. Então, para o experimento da osmose, nós vamos utilizar alguns legumes, como cenoura, batata, nós vamos utilizar alface, uva passa, nós vamos utilizar também sal, água e aquela solução saturada de sal de cozinha que nós preparamos no experimento da ebulioscopia. Bom, como que nós vamos fazer? Primeiramente, eu vou pegar um frasco com tampa e colocar a solução saturada de sal. Vou colocar alguns pedacinhos de cenoura. Acho que eu cortei muita cenoura para essa quantidade de água. Vou deixar o frasco tampado e vou marcar o nível da água. Vou deixar aqui do lado, ver o que acontece depois. Aqui, mas fazer uma marcação melhorzinha. Vou pegar o outro frasco com tampa, colocar mais ou menos a mesma quantidade de água, tá? Aqui só tem água, não tem sal. Joguei mais ou menos a mesma quantidade do outro frasco. Vou colocar um pouquinho de uva passa.
E também vou tampar e marcar o nível da água. E vou deixar em repouso. Nesse outro copo, vou fazer uma mistura de água com sal. Pegar outra colher depois, vai ter jeito. E dentro dessa água com sal, olha só, eu vou colocar as folhas de alface. Repare que as folhas de alface estão bem fresquinhas, tá? Estão bem firmes, aparência bem firme. Vou colocar lá dentro da água com sal e deixar por alguns instantes. E por último, eu peguei a batata, cortei ao meio, tá? Fiz um buraco aqui numa das metades. Agora eu vou pegar papel toalha, dar uma enxugadinha para tirar esse excesso de água que ficou na superfície. Deixar ela bem seca. As duas metades. Só elas estão bem secas. Tá? Sem nenhum resquício de água superficial. A iluminação não tá muito boa. Mas enfim. Coloquei. Vou pegar uma outra colher. Olha quanta louça que vai ter para lavar depois. Vou preencher o buraco aqui dessa batata com sal. E a outra vai ser o nosso controle. E daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui e ver o que acontece. Já se passaram 30 minutos aproximadamente desde o início do experimento da osmose. Aqui na uva passa e na cenoura ainda não foi possível visualizar nenhuma diferença, nenhuma alteração nos sistemas, então nós vamos ter que aguardar aí mais algumas horas, aguardar talvez até amanhã. E na batata, a iluminação aqui não tá favorecendo muito, mas a batata que estava com sal, a gente consegue perceber que ela já está ficando úmida. Olha só. Se a gente deixar mais um tempo, ela vai acumular tanta água que a água vai começar a escorrer. Vou deixar aqui. E a batata que está sem o sal, ó, continua sequinha. Sem nenhum vestígio de água. Vou deixar a tela aqui pra fora para não contaminar. E a alface, que estava bem fresquinha no início do experimento, olha só, ao final do experimento, como que ela ficou totalmente murcha, tá? Já não tá com a folha mais tão firme. Então, o experimento da alface já está concluído. Agora que o foco da câmera tá melhor, dá pra... Olha só, bem diferente do início do experimento. Então, nós vamos aguardar mais um tempo para rever dos outros legumes.
Já se passou 1 hora desde o início do experimento da osmose e a gente já consegue enxergar alterações perceptíveis na batata. Então, a batata que ficou sem sal, que foi o nosso controle, ela ficou contaminada aqui um pouquinho, ela até deu uma pequena suada, né? Mas, ó, se a gente apertar ela tá bem firme. Enquanto a batata que ficou com sal, olha só, além dela ter perdido bastante água, olha só o recipiente aqui cheio de água, olha. A água escorrendo. A água tá escorrendo aqui. E a batata ficou até elástica por causa da perda de água. Olha a diferença, ó. A diferença dessa daqui que ficou com sal, que ficou desidratada, né? Olha só, vou tirar aqui um pouquinho. Olha só a quantidade de água que saiu dela. E a batata sem sal, a gente aperta, ela não se deforma. Pessoal, finalmente, depois de 15 horas, nós vamos finalizar o experimento da osmose. Então, a batata que depois de 1 hora já tinha perdido bastante água, depois de 15 horas a gente percebe, olha, que ela perdeu uma grande quantidade de água, ficou bem murcha, né, bem flexível, devido a essa perda de água. Se a gente comparar os níveis de água da cenoura e da uva passa antes e depois, eu já tirei fotos mais de perto, mas se a gente comparar os níveis de água, a gente percebe que na cenoura o nível de água aumentou ligeiramente e na uva passa diminuiu. Então, pela foto vai ser mais fácil de ver aqui do que pelo vídeo. Eu vou tirar agora os legumes, né, a uva passa e a cenoura de dentro dos potes e comparar, né, com os legumes que não ficaram em contato com as soluções. Vou tirar essa batata daqui. Então, olha só. A cenoura que ficou em contato com a água e sal, a gente não percebe, só de olhar, é muito difícil perceber, né, que ela ficou murcha. Mas se a gente apertar ela, né, tentar quebrar, a gente vê que ela rasga, né, quando a gente tenta quebrar. E ela fica bem flexível, ó. Ela fica bem flexível, né? Da mesma maneira que aconteceu com a batata. A gente pegar um pedaço de cenoura mais fresco, deixa eu limpar a mão. A gente pegar um pedaço de cenoura mais fresco, a gente percebe que ela já é mais rígida, né? Ela já não se deforma com tanta facilidade. E na hora que a gente quebra, ela já não quebra com tanta facilidade. E ela faz até um barulhinho, né? Não sei se a câmera vai captar o barulhinho, mas... né, só de enfiar a unha, a gente já escuta o barulho, né? Já sente mais resistência na cenoura que ficou na salmoura, ó. É muito mais fácil a gente enfiar a unha lá dentro, tá? E vamos ver o que aconteceu com a uva passa. Olha só, a aparência da uva passa mudou bastante. A gente consegue ver que ela já aumentou bem o seu volume. Vamos tirar ela daqui.
Só para mostrar o antes e o depois. Aqui a gente percebe a diferença, ó, no volume da uva passa, antes e depois, olha só. O depois, como que ficou. E aí, antes, como era. Vou tirar uma foto também mais de perto para ficar mais fácil de visualizar.